Sim. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Tal Boa como o João tarde. estava a dizer, vamos então seguir no fundo, aquelas questões que vos enviámos previamente. Eu vou, no fundo, lançar as questões, mas depois sintam-se à vontade para ir também, se for oportuno, ir fazendo links com as questões que vêm a seguir e depois, caso não fique totalmente esclarecido, nós voltamos às mesmas. Portanto, a primeira questão. Nélia, desculpa, Sim, é sim. que caiu a ligação do José Tom e ele convinha que ele, Convém Convém estar, estar. ok. Então convém ele aguardamos que ele estar se ligue. e ele caiu agora mesmo, que eu vi. Ok. Então nós aguardamos, Ricardo. Deixa só ver se ele entrou, porque ele estava ligado, mas saiu de repente. Penso que já temos o José. O José já está de volta. Ok. Sí, 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 estou cá. Desculpa. Olá, José. Bem, como eu estava a dizer, eu vou passar pelas várias questões que vos tínhamos enviado previamente. José, se eu falar muito rápido, por favor, diga-me. Non, non faz mal. Todos que estamos cá percebemos portugués perfectamente. O sea que- Ok, muito bem, obrigada. Então, pronto. A primeira questão que nós, no fundo, queríamos fazer-vos para partir de toda a informação é se a estrutura de informação que têm montada à data no core do ECOS está ou não preparada para adotarmos a terminologia SNOMED. Te comento e con isto unha questão que nos está ocorrendo nos proxectos que estou dirixindo na Argentina, que ten a ver que cando eles arrancaron a un ano atrás, tiñan de forma tradicional a utilización do código de diagnósticos ICD-10 e unha tabela propia de procedimentos baseada que ten unha orixe común que é a CPS, que parecese moitísimo e a orixe é a tabela de ICD-9. Mais, no inicio deste ano, eles pediron, porque o que é o Ministerio de Saúde de Nación está facilitando para todos os hospitais públicos da Argentina un acordo que ten con SNOMED e o que facilita é a utilización de dúas ferramentas. Por un lado, o 100% da utilización dos códigos SNOMED para todos os hospitais, que eles van trocar todo o país para vir a traballar coa tabela de SNOMED como tabela padrón para toda a parte de diagnóstico e procedimento. E, por outro lado, tamén unha ferramenta que é un servidor terminolóxico a través do cual, con linguaxe natural que o médico está a facer escrita, pois para que o sistema veña a propor a codificación. Por tanto, a resposta é sí, porque de facto nós xa fixémoslo estudo, porque realmente ECOS el ten unha serie de tabelas de configuración nas que tú carregas o codificador e sobre este tanto faz para tú poder incluir o ICD-10 na altura ou incluir SNOMED agora. Te digo que o que estamos resolvendo neste momento é esta integración con este servidor terminolóxico que é fornecido, neste caso, pelo Ministerio de Saúde a nivel nacional. Por tanto, respondendo á pregunta, sí, o sistema actualmente suporta tamén a utilización do SNOMED. Certo, então, assim sendo, porque o nosso receio é, efetivamente, nós querermos utilizar, no fundo, esta terminologia, caminhando para depois essa terminologia ser usada quer para a codificação, quer para a evolução da utilização do ICD-10 também para os procedimentos. Nós atualmente usamos o ICD-10 para diagnósticos, mas não para procedimentos. E, portanto, queríamos usá-lo na sua amplitude e queríamos perceber, desde logo, se essa poderia ser a nossa base de partida ou se teríamos que ter uma primeira fase, uma estrutura de informação diferente e só depois, quando o ECO estivesse preparado, é que poderíamos adotar essa terminologia. Sendo assim, ficamos esclarecidos e, portanto, partindo do pressuposto que essa é a decisão da José de Melo, o sistema está preparado para, no fundo, para fazer esse carregamento.
Ok. Mas já agora, Correcto. só para fechar aqui, estamos a falar de utilizar SNOMED para diagnóstico e depois CD10 para a parte da produção. Estamos a falar em usar SNOMED para a terminologia, ou seja, nós temos connosco o João Leal, o nosso. Pronto, e ele poderá também dar-nos mais informação sobre isso, mas a ideia é usarmos o SNOMED, é uma terminologia, no fundo, descrita, em que o médico, através de informação que escreve, nós conseguimos automaticamente, através dos algoritmos e da codificação que está por trás do SNOMED, conseguimos automaticamente descodificar o que é que ele quer dizer quando diz prótese da anca, ou quando diz, ou quando usa uma sigla. E isso é uma parte. E depois esta componente está ligada para o ICD-10, quer para diagnóstico, numa primeira fase, e depois esse diagnóstico é ligado também. Então, João, queres só sim, Nélia. esclarecer, por favor? Duas coisas distintas entre si. No fundo, o SNOMED, sim, para registro clínico, daquilo que é o ato médico normal, corrido, digamos assim, e nesse sentido, boas notícias, sabendo que já estão a trabalhar com esse tipo de servidor. Até remetia, Ricardo, para aqui algum apoio nacional, na perspectiva de perceber junto à SPMS, a entidade que certifica o SNOMED para português e que, de alguma forma, permite a fornecedores de IT que façam o carregamento das ferramentas que existem para português, se já tem do vosso lado em PT de Portugal, ou se ainda é basicamente só na visão em espanhol que tem. Nós temos, no processo de localização, nos contactos que temos com a SPMS, estamos a pedir acesso já a todos aqueles catálogos que a SPMS está a disponibilizar em versão portuguesa e tem custos, basicamente. E estamos a juntar isso também com todo o processo de certificação com alguns dos sistemas com quem vamos ter que integrar a própria SPMS, ou seja, isso nós já estamos a falar, nós já tínhamos começado o processo de certificação da prescrição há mais tempo e estamos a acrescentar agora o receber estes catálogos que a SPMS foi responsável pela tradução. Estamos a falar do SNOMED, estamos só a falar do SNOMED porque há mais um ou dois catálogos que eles também disponibilizam gratuitamente e que têm uma licença que adquiriram para poder ser utilizado de forma gratuita em Portugal. Que eu penso que há de ser muito semelhante com aquilo que o José Antón estava a dizer que o Ministério da Saúde da Argentina também fez, foi comprar uma licença que permite utilizar o SNOMED no país inteiro. Exatamente. Não só a biblioteca per si, mas precisamente este algoritmo depois de descodificação, este servidor, digamos assim, como dizia. Esse é que eu não sei se a SPMS tem. Pronto, era isso que interessava perceber. Vamos tentar perceber se tem ou não tem. A utilização de SNOMED sem isto também não funciona. Portanto, eu diria que devem ter, espero eu. Aí viña a miña pregunta e era que eu quería facer e tiña a ver con eso. Sería interesante ver a hipótese de xunto con o SNOMED se está sendo fornecida algunha ferramenta tipo servidor terminolóxico, aquela que permita dar unha axuda ao profesional. A ver, vocês deben coñecer hoxe cual o nivel dos profesionais que vocês teñen que están familiarizados coa codificación do ICD-10 e da codificación de procedimentos, non sei se é un 80%, un 70% ou un 100%, non sei. Mas, cambiando de ferramenta, o cambio non é simples, quer dicir, non só muda a nomenclatura dos códigos, sino que tamén mudan a propia pesquisa dos diagnósticos e códigos que teñen unha estrutura diferente, non? Aquela que ten o ICD-10, por lo tanto, un servidor terminolóxico podería vir a axudar moito en este aspecto. Sería poder confirmar se existe alguma ferramenta que veña xunto con o SNOMED. Sim, nós fazemos essa verificação com a SPMS. Ok. Agora, voltando então, estava a falar numa divisão grande entre aquilo que é a perspectiva de registro corrido, e aí já estamos esclarecidos, e aquilo que é a perspectiva de documentação oficial / codificação. O que é que acontece? Efetivamente, não será com SNOMEDs que nós vamos fazer relação com as entidades financeiras, será efetivamente com base em códigos, seja TOMs na perspectiva de hoje em dia, seja numa base de evolução para ICD-10 ou outros, e aí nós saímos da visão de SNOMED e começamos a entrar na visão de TOMs / ICDs. A perspectiva da pergunta da Nélia, inclusivamente naquilo que é a estrutura de base do produto, é se sim, nós sabemos que numa lógica de registro conseguimos adaptar, ótimo, são boas notícias, mas se depois naquilo que são os mecanismos de uma proposta cirúrgica, de comunicação com uma entidade financeira, ou até mesmo naquilo que é o processo de codificação, que, à luz do Solution Puzzle, nós somos responsáveis, mas ainda assim temos que devolver depois o GDH ao sistema, se efetivamente depois toda essa estrutura está contemplada.
Sí, de facto, por exemplo, a codificación da tabela de orde dos médicos como tal, chamada dentro do ECOS na configuración de que son coeficientes, que é máis que atribuir o valor de un ítem calculado baseado nun determinado coeficiente que ten un multiplicador por n ítems. Entón, esa sí está contemplada. Agora, aí teño unha dúbida e te quero preguntar, estaría no ámbito só da facturación, máis dun tipo de estatística, ou estaría tamén para ser utilizada a tabela de orde dos médicos no ámbito clínico? Quer dicir, pode ser utilizada, obviamente, a nivel cirúrxico, é dicir, tú podes facer a codificación de todas as túas cirurxías e procedimentos cirúrxicos ser feitos a través da tabela de orde dos médicos, ok? Iso non ten dificultade ninguna. Entonces, dentro do ámbito cirúrxico, mas dentro do ámbito facturación, con aqueles multiplicadores de Cs e capas, o sistema xa permite facer dese xeito. Ok. Atualmente usamos quer para uma coisa, quer para outra, respondendo à pergunta do José. Portanto, nós usamos para o âmbito clínico, os nossos médicos utilizam a informação da tabela de ordem dos médicos para procedimentos, e é através dessa informação que surgem os pedidos de autorização às entidades financeiras responsáveis e se fatura. Por outro lado, no registro de atividade, por exemplo, em bloco operatório, os códigos realizados também são registados com base na codificação da tabela de ordem dos médicos. Ok, pois eses ítems sí estarían cobertos en ese ámbito, sí. O que digo que donde, e entendo que no vosso caso non é así, non é utilizada a tabela de orde dos médicos na hora da utilización de un diagnóstico ou alta para definir un episodio completo dun paciente, ok? É nese ámbito. Sim, aí não, aí nós estamos a usar o ICD. Exactamente, correcto, así é. Isso. Así é. Muito bem. Depois nós vamos ter que, por exemplo, para a vossa solução que vai atribuir o GDH, portanto vai fazer o par toda da classificação, nós temos depois que ver qual é a informação que é preciso passar, porque vocês vão precisar de informação de diagnósticos do doente, não é? E depois da produção efetuada. Portanto, acaba por ser uma mistura de campos que temos que ver se só recebe ICD-10, esse motor atualmente, uma vez que é uma solução vossa, segundo percebi à medida, não é? A maior parte dos hospitais públicos utilizam uma solução da 3M. Não sei se é o caso, se vocês desenvolveram a mesma medida. Conheço perfeitamente e nós usamos exatamente o mesmo paradigma do público. Já agora só um parênteses, eu fazia a gestão da base de dados GDHs no lado público e, portanto, na José de Mel Saúde seguimos integralmente as mesmas regras. Mas não utilizam o produto da 3M, desenvolveram um interno. O produto da 3M é um agrupador que é usado mundialmente. Sim, também utilizamos o mesmo. Para codificar, aqui há uma plataforma intermédia, antes de agrupar a atividade, e essa sim foi desenvolvida à medida para a José de Mel Saúde. Mas para isso, Ricardo, o caderno técnico do CIMH, para a integração com os sistemas, para a codificação, é ipsis verbis o que nós estamos a seguir. Temos depois mais algumas coisas que têm que ver exatamente com o facto de estarmos a usar já alguma inteligência, em que para além de recebermos a informação clínica, recebemos também as notas corridas dos médicos e afins para poder avaliar. Mas quer dizer, a base é exatamente o caderno técnico do CIMH em termos de serviços. Está bem. Então, do ponto de vista, portanto, vocês têm acesso, mas isso é para os médicos codificadores ou para as pessoas... Isso é só para os codificadores, exatamente, que é uma parte completamente extra, em que a nossa necessidade depois com o ECS é uma lógica de receber toda esta informação, mas depois receber a comunicação do GDH no final e da respectiva severidade. Portanto, basicamente, nós vamos ter que passar para o vosso módulo intermédio, que é o tema todo de classificações de diagnóstico, que temos que ver se vai em nomenclatura, se não mete, se já vai em CD10, se já foi... Deixa-me corrigir, desculpa. Não, vamos receber a informação toda em cru. Vamos passar a este módulo que nós desenvolvemos à medida, a informação de notas médicas, algumas conclusões de diagnóstico de MCDTs que estão em mensagem também. Vamos passar a informação do episódio em termos demográficos do doente, destino da alta e afins. É a informação corrente, digamos assim, do episódio que existe no core. Tudo o resto é feito fora. A classificação com ICDs pelos médicos codificadores é feito fora, o agrupamento de atividade é feito fora e depois é devolvido então ao core só o resultado que é o respectivo GDH. Sim, mas se o médico, vamos pegar naquele exemplo que estávamos a falar há pouco, se o médico está na consulta ou
a registar a informação sobre o doente, nomeadamente, por exemplo, as patologias que esse doente tem, e vamos fazer algum tipo de codificação para fazer, se é logo diretamente ICD-10 ou se é feito antes em ensino médio, depois há algum tipo de conversão automática através do tal servidor de um tipo daqueles que o José falava há pouco. Sim. É esta informação que passa para vocês, porque o médico faz uma codificação logo ou não? Não, o tema está aí. Além da informação não estruturada, mas esta também passa, não é? Esta não passa, porque é completamente ignorada pelo médico codificador. O que é que acontece? Precisamente porque o codificador tem que ter âmbito para isso e formação e tem que estar credenciado para o fazer, aquilo que é codificado num core pelos médicos da prática não é tido em conta pelo médico codificador. Portanto, o que nós vamos querer para codificar, por isso é que é um mundo à parte, são as notas corridas, ponto final. E mesmo realmente o próprio médico só chega à parte de usar códigos quando tem que preparar documentação burocrática, porque se fosse só para fazer a sua prestação, ele ficava-se pelo SNOMED a registrar as notas clínicas. Percebem aqui? Está bem, então, mas pelo menos as do SNOMED terão que passar para essa... Volto a dizer, não. O tema é, o SNOMED serve como sistema que fica quase em background. Registras a tua atividade normalmente em português corrido, quase, não é tanto, mas quase que é esse o tema, e é isso que passa exatamente para o codificador. O SNOMED fica no sistema core para análise estatística e para organização de informação. Ok, está bem. Por isso também a importância de termos o SNOMED, porque aí a linguagem corrida passa de forma bastante mais estruturada. Sim. Portanto, é um primeiro lamirei, quer dizer, e percebendo aqui a validade de cada uma destas coisas. Nós, efetivamente, o circuito da codificação leva hoje em dia sensivelmente 2 meses até estar completo. O SNOMED acaba por ser a nossa primeira visão sobre aquilo que é a atividade que está a acontecer no momento para podermos começar a inferir estatisticamente ou definir algum tipo de alertas, organização e afins sobre os temas. O ICD segue o circuito da faturação, pode demorar 1 mês, 2, o que for necessário. Mas o SNOMED é logo a primeira base estatística para poder inferir e definir alguns circuitos, seja de decisão clínica, seja de alarmística, seja estatístico puro e duro, é para isso que serve. E é uma linguagem que, lá está, não precisa de formação por parte dos médicos, como o ICD, para saber codificar. Eu não preciso saber o código, basta-me escrever que o algoritmo apanha, de alguma forma, aquilo que é suposto. De alguma forma temos que ver qual é que é a capacidade que a SPMS já disponibiliza com a semântica também toda. Está bem, ok. Muito bem, em relação à segunda pergunta, nós já fomos tocando aqui no assunto, tanto naquilo que é a planificação de releases das versões, nós estamos a contar ter o GDH na 15.7, não é? Aqui a nossa questão é se já tem previsto ou como é que tem, no fundo, pensado, tendo em conta que quer em Portugal, quer noutros países, provavelmente, alguns deles usarão tabelas próprias, como a tabela de ordem dos médicos em Portugal, mas noutros países usarão outras. Como é que estão a prever, no fundo, fazer esta passagem? Se vão ter algum algoritmo que assegure esta descodificação ou codificação, por um lado, daquilo que é a utilização da tabela própria para depois para o GDH, como é que estão a pensar, ou se já pensaram, porque a versão é mais à frente, pode ainda não estar especificado, como é que estão a pensar montar essa transformação de informação? A ver, no noso caso estivo ben o que foi conversado a un momento, está sendo previsto, e entendo que no caso de vocês debe ser igual, ou foi pelo menos que eu entendí, unha integración con algún software tipo agrupador, é dicir, aquel que fai o cálculo do GDH correspondente, tipo 3M ou semellante. Entón, desde o noso sistema, nós sí vamos xerar a información necesaria, a codificación, sexa con utilización do SNOMED, para poder enviar a información ao agrupador de 3M ou a calquer outra ferramenta que veña a ser utilizada para facer o cálculo do GDH correspondente. GDH que será devolto, neste caso, vía integración para o ECOS, para guardar, para despois a título estatístico, poder tirar as informacións que queiramos sobre ele. Pero sempre será baseado por unha codificación a ser feita do lado do ECOS, unha integración a ser feita con unha ferramenta Grouper tipo 3M ou semellante,
esta fará o cálculo correspondente con os códigos SNOMED, os códigos ICD correspondentes e me devolverá o código de chegada correspondente que eu poderei vir a utilizar para fins estatísticos ou para fins de facturación se é que teño algúns clientes tipo ADSE ou sistemas de saúde que eu facturo a internación mediante o XDG. Para já não temos, José. Aqui a nossa intenção também com a pergunta, até para ficar claro para todos, é efetivamente se quisermos evoluir neste sentido. Nós temos consciência que isso não está só nas mãos da José de Mel, portanto, nós para evoluirmos para um financiamento por GDH teremos que fazer um caminho com os nossos financiadores para acordar isso. E, portanto, a nossa ideia é que numa primeira fase nós seremos ou continuaremos a ser financiados através da tabela de ordem dos médicos, portanto, capas e Cs. Okay. Aqui era só para prever o caminho. Não esquecer ainda que seja pequenino, 1,5%. É verdade, sim. Temos o SIGIC e Estado já temos uma parte em que é com GDH. Portanto, e eu te digo como exemplo, se que sirva só precisamente para relacionar o APROS é a entidade financeira que atende aos funcionarios de saúde públicos na Argentina. APROS se chama. Eles actualmente están faturando pola tabela do CPS, mas xa falaron, era proxecto para este ano 2020, de feito xa comenzáramos ese traballo, con todo o tema do COVID-19 están sendo recursos dedicados a outros ámbitos, imagino que para todos, mas eles nos pediron precisamente para implementar a facturación pelos XDRs, os equivalentes aos vosos XDGs. Entón, é un camiño que algunhas institucións públicas, neste caso APROS, está a discurrer. Ok. E nós acreditamos que o caminho seja esse, por isso é que queremos estar preparados também para poder ir desafiando as entidades nesse sentido, não estarmos à espera que sejam eles a pedir-nos que a partir de agora deixemos a TOM e vamos financiar desta maneira, mas podermos ir trilhando esse caminho. Já agora digo uma coisa, nas PPPs, quer em Braga, não estavam a utilizar já as GDHs? Sim. Portanto, vocês hoje, nesse caso, já faturavam por GDH. Só na saúde privada é que usamos o financiamento pela tabela de ordem dos médicos. O que devemos reter deste ponto é que, efetivamente, a capacidade do sistema em acomodar várias formas de financiamento tem que ser uma realidade. Nós vamos ter sempre, quer dizer, não seria utópico achar que não, seguradoras que até podem evoluir para GDH, mas haverão outras que ficam em TOMs mais 1, 2, 3 anos, o que for. Temos o público maioritariamente sempre com GDHs, poderemos ter a vir até alguma seguradora com iniciativas de value-based healthcare mais conjuntas e, portanto, a ideia é garantirmos que a estrutura de base existe e daí esta lógica de no registro termos algo sólido, na parte de faturação também algo reconhecido pelo mercado, porque qualquer que seja a panóplia de financiamento que nós assumamos, dependendo da entidade, estamos capazes para o fazer. Sim, nós aí o que vamos ter que fazer é também alguns mapeamentos entre estas tabelas, porque do ponto de vista da produção, nós vamos registar sempre, a partir de toda a parte da produção, com base em CD10. E depois temos casos em que os clientes aceitem CD10, que daquilo que percebo hoje não é nenhum, vocês não têm nenhum pagador que aceite CD10 à data de hoje, quando percebi, certo? Certo. Quando houver pagadores que aceitem ICD10, vão poder receber a produção diretamente em ICD10. Quando tiverem pagadores que recebam com GDH, também, além do ICD10, podem receber o GDH. E se calhar o próprio pagador vai querer receber alguma informação de contexto, como é que aqueles... Não sei se vai passar ou não para eles essa informação, depois temos que ver. E depois, temos casos em que tem a tabela em que nós vamos ter que fazer um mapeamento entre o que são códigos ICD10 e a tabela TOM. Sim, por isso a nossa pergunta, ou seja, se já tinham pensado na forma de montar esse algoritmo ou essa passagem de uma realidade para outra, porque sabemos que elas vão conviver, como dizia o João e bem, durante algum tempo, não vamos conseguir ter toda a gente alinhada no mesmo... Agora, eu percebi, vocês hoje a produção no Global Care registram como? Assim, a nossa estrutura de rúbricas é essencialmente assente na tabela de ordem dos médicos. Pela antiguidade da tabela, nós tivemos já a necessidade de criar rúbricas que não estão na tabela de ordem dos médicos e, portanto, não diremos que é 100% dos registros que estão confinados à tabela, mas a grande parte, sim, tem uma leitura direta na tabela de ordem dos médicos, quer
para procedimentos, quer que para outro tipo de dados, como uma patologia clínica ou por aí fora. Sim. Está bem. De qualquer das formas, Ricardo, mais do que se calhar nós registamos hoje em dia assim porque o nosso sistema também está direcionado a uma visão de faturação quase pura e dura. Mas Não, sim. idealmente o nosso médico não precisa de saber como é que nós estamos a faturar o que ou como. O sistema evolui por trás e o registro clínico per si da atividade baseia-se sempre no mesmo. Por isso sim, aquilo que falavas sobre a lógica de termos aqui algum raciocínio, algum mapeamento que é necessário preparar previamente, é total, claramente. E fica, Sim, termina, peço desculpa. o que eu ia dizer é que, só para complementar, esse mapeamento não deve ser apenas uma lógica criativa, e por isso é que esta iniciativa também do catálogo de produtos e serviços existe, tem que ver com uma lógica também de mercado. Nós não vamos querer criar uma dinâmica de mapeamento que é só aceito por nós. E passo a explicar. No caso das PPPs, por exemplo, apesar da evolução que houve para a ICD-10 de todo o mercado, quando eles se mantiveram em ICD-9, foi fechado com a entidade financiadora, a CSS, uma tabela de mapeamento aceito por ambas as partes. E aí, um bocadinho que nós vamos ter que estar aqui a criar um pouco a lógica até de processo, negócio, antes de sistema. Porque, efetivamente, não vamos estar a avançar sozinhos. Não podemos ter uma tabela de mapeamento que nós dizemos que está correta e depois pode haver temas de lado lá, não é? Sim. Não, eu já numa reunião passada, penso que ainda foi uma das últimas presenciais, nós falámos sobre isso. Portanto, do nosso lado, e o Rosé que está aqui também, se eu tiver a dizer alguma coisa errada, eu corrijo-me. Portanto, nós temos a produção do lado clínico, portanto, nós temos a produção, aquilo que é feito, os atos, os consumos do lado clínico, e depois temos o módulo de faturação. São módulos diferentes e, portanto, toda a parte de mapeamento para a faturação, dependendo de uma entidade, por exemplo, já avançou para a ICD-10, mas a outra manteve tal, nós vamos ter que fazer todos estes mapeamentos do lado da faturação. Portanto, a ideia é nunca trazer para a produção, nunca trazer para o médico a complexidade dos modelos de faturação. Portanto, e decidir, muito bem, a produção classifica-se como por ICD-10. Então, a produção é sempre, independentemente de quem é a entidade onde está a faturar, é sempre por ICD-10 que vai ser feita a codificação. Depois, quanto muito na faturação, pode haver pagadores que utilizam a tabela de ordem dos médicos, outros que vão aceitar a ICD-10, outros que até podem ter uma tabela própria, com códigos próprios, e, portanto, nós vamos ter que suportar esse tipo de situação. Tanto que, inclusive, lançaram uma iniciativa que também tem como objetivo fechar esse modelo de regras de faturação. Inclusive, com as evoluções futuras, como é que se vai fazer também esse processo e a separação entre produção e faturação. Pronto, a nossa solução já tem os dois âmbitos estanques com uma integração entre os dois, ou seja, com uma integração ou com uma ligação entre os dois. Portanto, uma coisa é produção, outra coisa é faturação e são coisas distintas. Certo. Muito bem. Então, pronto, em relação a este segundo ponto, penso que está esclarecido. Em relação ao terceiro ponto que estávamos a endereçar, e aqui, no fundo, para percebermos também como é que estão a trabalhar nos outros clientes, a nossa questão é como é que, ou aliás, que tipo de catálogo é que estão a usar em termos de produção. Portanto, olhando só para a perspectiva agora do registro de atividade, no fundo, quais são as melhores práticas que têm nos vossos clientes em termos de utilização? A pergunta é aberta, mas é sem qualquer segunda intenção. É mesmo tentarmos perceber se a maioria dos países utiliza tabelas específicas do país, se já têm muitos dos vossos clientes a utilizar, por exemplo, o registro de diagnóstico e procedimentos em ICD-10. Portanto, como é que tem isso nos outros clientes? Te digo, a experiencia, a utilización do ICD-10 ainda está circunscrita neste ámbito só a parte de diagnósticos. E a codificación de procedimentos, algúns clientes viñen utilizando a ICD-9 e, en este caso, concretamente, no caso dos clientes da Argentina, existe unha tabela nacional que se chama de CPS, que eu encamiñei, non sei se Ricardo os fixo chegar, unha copia. É uma tabela parecida com a dos ordens dos médicos, da nossa, não é? Sí, exactamente. Eu encaminhei unha copia mesmo dela para e poder perceber con mellor detalle. Mais utilizan esta tabela do CPS.
que é para percebermos essencialmente como é que será a nossa lógica de evolução em termos de registro de produção. E portanto nós temos neste momento um RFP em aberto, e também queríamos perceber qual é que era a vossa realidade ou qual é que era a realidade dos outros clientes, para também conseguirmos balizar aqui algumas expectativas que pudéssemos ter, que não pudessem ser cumpridas. Em relação ao catálogo, uma das nossas preocupações é, no fundo, perceber se a forma como tem montado neste momento a estrutura da informação separa, no fundo, a produção em função de quem a utiliza. Isto, por exemplo, dando um exemplo em concreto, se os atos médicos, por exemplo, estão segregados numa tabela diferente dos atos da enfermagem, ou se nós temos um catálogo único com todos os procedimentos possíveis, sejam eles executados por quem forem. Como é que a vossa estrutura de informação está neste momento montada? Actualmente son catálogos diferentes. Tradicionalmente ten sido así, e a estrutura está baseada en catálogos diferentes. Si chegásemos a un punto de unificación de catálogo, máis que subir o mismo catálogo en dous lugares, nós poderíamos chegar a un mapeo único dunha tabela. Mas actualmente son tabelas segregados. Exatamente, catálogos diferentes. Ok. É onde hoje temos o NANDA e temos o ICD-10, são tabelas diferentes. E é o do NANDA que nós vamos, conforme o Eduardo tinha dito numa reunião passada, nós, entretanto, fizemos uma alteração na solução para ela ser agnostica ao catálogo, neste caso de enfermagem, e ela pode suportar quer o NANDA, quer o CIP, que sejam criados pela entidade, no âmbito da enfermagem. E a mesma coisa no âmbito do diagnóstico. Mas nós neste momento estamos a utilizar conforme estava a dizer o José. Portanto, são catálogos diferentes. Ok. Em termos de organização destes catálogos, ou seja, se calhar até vou fazer uma pergunta por ordem diferente daquela que vos foi endereçada, mas só para se calhar ser mais fácil. Nós temos uma preocupação que é, no fundo, as interdependências quando nós estamos a criar a estrutura de informação. Para ser mais fácil de linkar, essa pergunta é aquela em que nós enviamos informação relativa à hierarquia de criação da informação. Portanto, é a penúltima pergunta que vos tínhamos enviado. Porque é que isto importa para nós? Nós hoje, quando criamos determinada informação na nossa estrutura, vou dar um exemplo prático para ser mais fácil de entender. Quando nós vamos ter um novo tipo de ato médico, nós, quando esse pedido nos surge, temos que pensar onde é que aquilo vai ser utilizado. Se vai ser um ato que dá para marcar, se é um ato que dá para marcar e registar, se é só um ato de registro, se vai dar ou não vai dar para faturar. Portanto, fazemos toda esta cadeia. Se dá para prescrever. Muitas destas perguntas estão na cabeça de quem configura. Porquê? Porque não há um fluxo contínuo em que eu tenha interdependências, em alguns casos sim, mas noutros não, ou seja, fica ao critério da pessoa que está a fazer dizer, olha, tenho que me lembrar que eu também tenho que acionar isto na tabela de prescrições, porque se eu não o fizer, depois o médico não vai conseguir prescrever. Portanto, a nossa pergunta, até porque eu não sei se escrito estava claro, é no sentido de perceber qual é que é, no fundo, a hierarquia de criação. Na vossa estrutura de base de dados, o que é a primeira, ou o que é que podem ser as primeiras coisas a criar e que interdependências é que elas têm entre elas. Portanto, se há um fluxo definido, se eu posso criar as coisas independentes, como é que esse fluxo está montado? A ver, te digo, Ecos foi pensado, tal como o Ricardo falou há un instantiño, de que a codificación da facturación non podería vir a coartar ou a complicar o traballo que sexa feito pelo persoal clínico. Ok. Tamén foi pensado en que eu teña unha única tabela no que eu teño codificado todo o meu prestacional, é dicir, todo aquilo que, como entidade, eu estou a facer en cada un dos hospitais.
e despois os relacionamentos que teñan que ser feitos cara a unha entidade financeira, a cada unhas compañías de seguros, cara a unha conta particular, cara a un ente ao que eu teño como cliente para facturar, que se sean relacionamentos feitos a partir de persoal do facturamento que quen coñece as regras de que aquilo vai ser calculado, facturado e de que xeito vai ser feito. Sendo deste xeito, o que é necesario primeiro é a existencia do prestacional clínico, é dicir, tú o primeiro que tens que codificar e construir dentro do, cando estás a utilizar o ECOS, é dicir, eu, dentro do meu hospital, quais son os actos que eu estou a realizar, quais son todos os procedimentos que eu estou a executar e qual é todo aquilo que como entidade executo. Tanto sin pensar en ese momento se iso vai ser facturado ou non. Si a suma de 4 ítems que corresponden a 4 procedimentos diferentes, pois se xuntan nun único ítem que vai ser facturado, ou é dado de grasa, ou aquilo é feito un desconto xigantesco enorme. Iso é regras que ten a ver coa parte de facturación. Por tanto, tú creas o teu catálogo prestacional atendendo a criterios de ámbito prestacional, é dicir, aquilo que tú faz, independentemente do que ocurra na hora do facturamento. Cada ítem prestacional acabase convertindo nun primeiro escalón, por así dicir, dentro do sistema que se chama de un conceito. A traducción de un ítem prestacional en un conceito é feita de forma automática pelo sistema. De facto, como é unha cousa que pode vir a acontecer, eu creo, ou mellor agora, 2000 ítems do meu prestacional, e como esta é unha tabela que pode vir a ser viva, e mañá estou creando 20 máis, a transformación do prestacional nun conceito para que a facturación poida velo é feita de forma automática. É un proceso automatizado que percorre e crea os conceitos. Os conceitos pódense transformar en produtos. E aquí xa a relación pode ser de 1 para n ou de n para 1, ok? O prestacional, a relación con os conceitos é de 1 para 1, a relación dos conceitos cos produtos xa non ten por que ser de 1 para 1. O fato siguiente que tú faz, evidentemente, é asociar unha tarifa, ok? Porque tú podes compartillar tarifas por máis de unha aseguradora, se for o caso. E despois asociar a tarifa á aseguradora correspondente e se o meu código de produto non coincide co código que o meu cliente ten, facer o que se chama o nomenclador, é dicir, o meu código que é XYH, a entidade aseguradora Sanitas chama de 0143. Entón, sí. Fora, e co seu nome, evidentemente, non só código, se tamén o nome, se o código que eles teñen non coincide co que eu teño, entón teño que facer ese novo paso de nomenclarizar para dicir este é o código que corresponde á entidade financiera. Desculpe-me só interromper, José. Até esse ponto está tudo percebido. Mas ignorando agora a parte de faturação, ou seja, imaginando que nós não vamos vender nada. Portanto, só na parte prestacional, como o José estava a dizer, quando eu crio, eu vou usar a mesma terminologia, até anotei aqui para não me enganar. Portanto, quando eu crio um item prestacional, eu estou a referir-me ao maior detalhe. Esse é o item mais detalhado, certo? Sim. Pronto. Isso há de dar origem a um conceito. Este item prestacional, eu tenho que dizer acerca dele alguma coisa, ou seja, eu tenho que ser eu a indicar se ele vai ser prescrito, se dá para prescrever, se dá para marcar, se dá para... Comento, a ver, os itens prestacionais de un exame ou, por exemplo, de unha proba, de un teste ou de un procedimento, teñen un rango dunha tabela común. Ahora, se é un medicamento, por exemplo, un medicamento ten un rango dunha tabela que atinxe a unha nomenclatorización que fai o persoal da farmacia e que identifica en cuanto a dosaxe, en cuanto a se aquilo é divisible, se eu quero controlar ou cualquier outro tipo de itens, é a propia farmacia. Mas a farmacia, un dos fatos que ten que ter en consideración é cual é o código que vai cair na conta para despois poder ser facturado. Entón, no mínimo, tú tes, por así decir, diría que hoxe 3 ámbitos de codificación de itens diferentes a nivel prestacional. Unha que son a codificación dos procedimentos que son executados. En este caso, tal e como falamos, a codificación dos procedimentos que executan as enfermeiras, o CIPE, con o NANDA, ou con outra ferramenta, e os medicamentos, por outro lado. Creo que non estou esquecendo ningún, mas serían os 3 ámbitos de codificación que van a estar relacionados todos a un conceito, que é un
a tabela única de ter en conta todos os ítems que forman parte de 3 tabelas diferentes a nivel do teu prestacional. Ok. E agora vou colocar no fundo a pergunta que estava antes desta, que é, em termos de hierarquia, como é que estes itens se agrupam? Ou seja, eu vou dar o exemplo... Só uma dúvida prática ainda no mesmo nível de detalhe mais fino. Sim. Tentando complementar. A questão é, imaginando que eu sou ortopedista e é criado um novo item prestacional para mim, ortopedia. Vou dar um exemplo que nós temos hoje em dia, mas que fica ridículo depois mais à frente com o ICD-10, ou seja o que for, mas é criado um novo consulta de ortopedia. Eu sou ortopedista, vejo essa consulta. Existe alguma forma de parametrizar em que esse item só aparece para mim ou fica visível para todos os médicos? Non, a resposta é indo directamente á pregunta, a resposta é sí, eu podo parametrizar que iso sexa visto para mí. Ahora, o facto de un ítem relacionado a unha consulta, neste caso de ortopedia, é un exemplo magnífico. Cualquier tipo de consulta que eu queira que na realización deste tipo de consulta e ben relacionado... Vamos a por un outro exemplo. Eu teño unha consulta de xinecoloxista e nesa consulta, a parte da consulta, eu sempre faço un tipo de procedimento X, algún procedimento. Entonces, eu poso linkar ao facto de marcar simplemente como médico que realicei a consulta que na conta vayan a cair un ou dous ítems de forma automatizada, ok? Muito bem. Sim. Retomando, sim, estava só a questionar, no modelo atual que a José de Mel tem, a estrutura de rúbricas, no fundo vocês chamam itens prestacionais, se é possível fazer a ligação direta, mas está organizada em 3 níveis. Vou dar um exemplo prático para ser possível. O nosso nível mais agrupado, por exemplo, é a imagiologia. Dentro da imagiologia nós temos os raios-x e dentro dos raios-x nós temos o raio-x ao ombro. A nossa questão é quais são, no fundo, nos vossos outros clientes, os níveis que existem de agrupadores, se é que existem, no fundo não sei exatamente como é que a informação está estruturada, e que graus de liberdade é que nós temos para mexer nesses agrupadores. A ver, todas as probas que forman o que chamaríamos dos medios complementarios de diagnóstico é que dentro do ECO se chaman do CEPOE. Dentro do CEPOE tú tes identificados os tipos de proba, unha sería o laboratorio, outra sería a imaxoloxía, e despois dentro delas tes o que é a codificación da proba propiamente dita. Ahora, si ven hacia o nivel máis baixo, esta sería a codificación, o ECOS te permite facer unha agrupación a un nivel superior, mas é unha característica funcional simplemente para facilitar a vida do médico na hora de buscar un plano de probas. Se eu teño, por exemplo, que tenho unha determinada sintomatoloxía, sempre vou pedir un raio-x, un hemograma de rutina e un test de esforzo, poñamos un caso así extremo, que son probas que forman parte de tipos e de destinos totalmente diferentes, eu podo agrupar dentro dun ítem superior que é perfil. Mais, indo a túa pregunta, diría, os tipos de probas dos medios complementarios diagnósticos como primeiro nivel, o tipo de proba, laboratorio, imaxoloxía, e dentro de cada unha delas despois as probas diferenciadas. Ok. E nós temos algum grau de liberdade, no fundo, para ter mais ou menos níveis de agrupadores? Ou seja, como é que o ECO está montado neste momento? Espera, teño que entender o que é o que tú estás chamando de agrupador. Nós hoje temos... Peço desculpa. Nós atualmente temos 3 níveis. O que acontece é que para algumas áreas, nomeadamente o agendamento ou as áreas da contabilidade analítica, os níveis, o número de níveis que nós temos não lhes serve. E a minha pergunta era no sentido de percebermos, à partida, que grau de liberdade é que nós temos para fazer crescer, por exemplo, o número de níveis de agrupadores, para podermos dar resposta a todas as necessidades. Eu estou a falar isto pode ser completamente desajustado,
porque a forma como vocês têm a informação estruturada pode não necessitar deste desagrupador, porque eu não sei, por exemplo, ao nível do agendamento, se vocês usam exatamente os mesmos items prestacionais ou se têm uma tabela à parte que pode ser, no fundo, usar items diferentes só para marcação. Eu não sei exatamente como é que vocês têm isso montado, mas à data de hoje nós temos essa dificuldade porque a estrutura é a mesma, por assim dizer. A ver, dentro de todo o que te estaba a responder até agora tiña a ver simplemente con os níveis a nivel do prestacional. Desde o punto de vista da facturación, a codificación e a utilización de agrupadores específicos para este ámbito de facturación é un ítem adicional. É dicir, eu podo ter un agrupamento de ítems desde o punto de vista de utilización na facturación, porque eu teño unha tabela de agrupadores vinculadas aos produtos, diferenciación de agrupación que eu teño desde o punto de vista funcional de utilización que atinxe e atende a niveles máis de ámbito prestacional, quer dicir, o laboratorio ten un conxunto de probas como tal e a mexoloxía ten un conxunto de probas como tal que desde o punto de vista de utilización do médico faz un sentido para ele, mas a facturación ten un outro tabela de agrupamento diferente que en algúns aspectos pode coincidir. É dicir, a facturación pode ter un ítem de agrupamento que chama de imaxoloxía, mas pode ter un grupo de subagrupamentos donde define, por exemplo, dentro da imaxoloxía, o raio-x, a resonancia, a tomografía, ecografías separadas, se quiseran desse xeito, me entendes? Mas no assistencial nós não temos esses subníveis, isto porque, por exemplo, para a leitura da atividade, agora se estivermos só focados na área assistencial, sem olhar para a faturação, mas os meus colegas, por exemplo, os diretores de unidade ou gestores de produção, terão no seu dia-a-dia necessidade de olhar para a atividade produzida. E muitas vezes eles querem ir ao máximo detalhe, mas outras vezes não, querem só saber na imagiologia ou nos raios-x. E por isso é que eu estava a fazer a pergunta de qual é que é a nossa flexibilidade de ter mais ou menos níveis, porque não numa perspectiva de venda e de faturação, mas na perspectiva da leitura da atividade realizada. Se vocês me disserem assim, olha, nós conseguimos ter essa variabilidade. Mira, do mesmo xeito que tú consegues ver, por exemplo, por tipo de prova toda a imaxoloxía, tamén consigues ver e facer unha contaxe da actividade a nivel de cuántos raios-x ou cuántas ecos ou cuántas resonancias ou cuántas tomos tú consigues executar. Si en ese ámbito. Ahora, cando eu te falo desde o punto de vista do interface que o médico ten a hora de pedir, os níveis anteriores son os que estaba falando anteriormente, é dicir, para que o médico non teña que popular por unha tabela que ten 3, 4, 5, 6, 7 níveis para acabar achando unha prova correspondente, ok? Mas iso non significa que eu non poida ter unha estatística ou non poida ter un coñecimento do que é feito dentro do servicio de imaxoloxía para os diferentes tipos de provas. Esa información sí sempre a podo ter, claro. E, por exemplo, para a marcação, nós na marcação temos algumas necessidades específicas que fazem variar, por exemplo, a duração do ato, quando estamos a agendar. Eu posso ter o mesmo ato que, por exemplo, em função de ter ou não ter anestesia, já dura mais ou menos minutos. E estamos a falar exatamente do mesmo ato. Ou, por exemplo, na ecografia, eu fazer uma ecografia A e uma ecografia B em separado, ou fazê-las no mesmo tempo, quando isso é feito pelo mesmo médico, também faz variar o tempo. Portanto, isso atualmente tem para nós alguns constrangimentos. Aquilo que nós queremos perceber é como é que as coisas estão montadas dentro do ECOS, no sentido de dar a resposta a estas variações, porque efetivamente para quem está a marcar é indiferente se eu estou a pedir um raio-x do pé direito ou do pé esquerdo, portanto isso é indiferente. Para quem vai realizar já não é indiferente e tem que ter essa informação. Portanto, o grau de detalhe que tem que ter em relação ao item que vai ser prestado varia em função do utilizador que o está a mexer.
E é nessa perspectiva que nós gostávamos de perceber este tema dos agrupadores de items, porque em função das várias áreas que os utilizam, eles podem ser mais ou menos detalhados, ter necessidade de ser mais ou menos detalhados. Isto para não chegarmos à fase de configuração e nos depararmos com problemas que temos atualmente ou outros que não tenhamos atualmente. Portanto, para nós tem de ser claro a forma como a informação está estruturada para as várias perspectivas, sejam elas a de agendamento, a do médico, do registro, da prescrição, a da faturação depois numa lógica completamente distinta, a da contabilidade analítica, da análise de atividade. Portanto, nestas várias perspectivas, os agrupadores podem ter que ser distintos, e a nossa pergunta ou a nossa maior expectativa é se é possível que isso aconteça dessa forma ou não, ou se tem que ser igual para todos. A faturação já percebi que é diferente, mas na área assistencial... Mira, sería posible que tú me consiguieras encamiñar unha perspectiva de codificación ou unha problemática existente actualmente e eu trato de ver iso e responder detalladamente, porque estou pensando agora desde o punto de vista, eu teño que unha duración de un determinado exame está supeditada á utilización ou non de un contraste ou de anestesía. Non sei se tamén tendes unha particularidade ou algunha outra problemática que estuvera vinculada a circunstancias específicas do doente. É dicir, se é unha persoa de 90 anos e pesa 180 kilos, estou a exagerar, ok? E ela ten dificultades para se comover e ela ten dificultades de non sei que outro tipo, entonces unha tomografía para esta persoa non vai demorar 40 minutos, vai demorar 1 hora e media, non sei. Certo. O sea, non sei quais son esas, se son circunstancias de tipo médico ou son circunstancias da persoa que vai facer o exame, porque entonces é preciso procurar un cuestionario para facer unha serie de preguntas para ter en consideración isto e aumentar o tempo, ou se son por tipo de proba, é dicir, Xosé, nós temos determinados tipos de proba que o único vínculo que vai facer aumentar ou diminuir ten a ver basicamente con se ten anestesía ou non ten anestesía, ou se precisa axuda ou non precisa axuda, ou algunha outra circunstancia. Entón, como non sei qual é a variabilidade, que seguramente pode ser enorme, se calhar con algún dos casos, e aí poderíamos ver e te responder claramente, dicir, oye, o punto 1, 2 e 3 sí, o punto 4 e 5 non, é un gap, a xente ten que pensar de forma conxunta alguma coisa. Não, eu aqui gostava de dar uma sugestão, que é João, sim. um teste prático. A sugestão do José faz-me todo o sentido. Acho que é assim que vamos claramente perceber. Isso, também me faz, sim. Basicamente, aquela questão típica das ecografias feitas pelo Serviço de Obstetrícia e Ginecologia versus os gerais da hematologia. Essa toca basicamente todos os ramalhetes. É verdade. A da marcação, porque efetivamente são coisas diferentes, a perspectiva dos próprios serviços que executam, porque depois aquilo que são os pagamentos associados a isso e a faturação inerente a isso também é diferente, os centros de custo são diferentes porque a área assistencial é diferente, e portanto este é o exemplo de é o mesmo equipamento, mas se for a ginecologia e a obstetrícia a executar, tem uma visão, se for o serviço de imagiologia a executar, porque fazem um joelho em vez de ser à barriga, aos bebés, é outro. Deixo este exemplo como sendo um bom stress test para nós percebermos das várias prismas como é que pode ser configurado no ECOS. Ok, entonces, se nos pasades alguns desses possíveis exemplos... Ele sabe muitos mais do que eu, mas este eu lembro-me que a mim em particular, depois na parte de análise e de BI, foi o que mais diferenças e mapeamentos e decisões teve que ter. E, portanto, se ele puder ficar parametrizado da forma correta, melhor. Ok. João, só unha pregunta, e corríxeme se estou errado. Mesmo sendo o mesmo tipo de prova, mesmo sendo o mesmo tipo de equipamento, un ecógrafo, eu teño dúas probas, ecografía ginecolóxica e ecografía non ginecolóxica. Imagino que, desde o punto de vista voso, tanto de contaxe, tanto de actividade como da propia facturación, están divididos en ítems de ecografía ginecolóxica ou non ginecolóxica, ou estou errado? Sim, é o caso. No fundo temos duas rubricas diferentes, fica basicamente à responsabilidade de quem está a fazer a marcação. O tema aqui é que nós hoje em dia acaba por ser o administrativo que faz a marcação do ato, que tem que saber que está a trabalhar para o serviço de ginecologia e, portanto, a rúbrica que ele está habituado a marcar é aquela.
Mas se for outro administrativo qualquer do hospital, tem que usar a geral. E, portanto, isto acaba por pôr o ónus de saber qual é o ato nas equipas administrativas. Ah, te entendí, pero ok, mas xa te digo que ou eu non estou a perceber exactamente o exemplo, pero neste caso non estaría pasando, é dicir, cando o administrativo ele está marcando para un especialista ou para unha axenda e esa axenda desse especialista, que é un obstetra, por exemplo, cando o exame é executado, xa ten automáticamente atribuído cual é a proba que vai ser executada. É dicir, non hai intervención humana que identifica, todo ben, entón qual foi que é o examen que teño que cargar aquí agora? Porque esa carga que é automatizada, baseada na área e a axenda e o médico que está a facer a prova. Eu por natureza, tento pensar sempre no outcome previsto e não tanto na tarefa. E, portanto, a perspectiva é muito prática. Nós, hoje em dia, obrigamos as nossas equipas administrativas a saber que rúbricas é que estão habituadas a trabalhar, habituadas a marcar, habituadas a faturar. E é isso que traz o problema. O que nós gostávamos é que o sistema fosse um pouco mais inteligente nesse sentido e saber exatamente como o Rosé estava a dizer agora. Se eu estou na ginecologia, eu não tenho que saber de cor. É uma eco, eu marco e a faturação, a marcação e afins segue o seu caminho. Se isso for possível, ótimo, é o que estamos à procura. Se for uma lógica de ter que ir ao item prestacional e ser eu administrativo a ter que saber de cor, ok, eu estou a trabalhar para esta área, ok, já estou... Acho que, Nelly, estes exemplos vamos ficar... Eu que digo, utilizando ecos, tu podes mudar un administrativo que tu estés a traballar na área X para a área Y e ele non vai sentir, nin vai ter que lembrar, nin coñecer, nin pesquisar, nin procurar rúbricas de faturação. Ele non procura isso em nenhum caso. Ok, muito bem. Então, resumindo, nós vamos preparar alguns exemplos, no fundo, que tocam hoje as várias áreas que utilizam as rúbricas e fazemos chegar. Se por acaso não for suficientemente claro, depois podemos voltar a falar. Mas vamos fazer este apanhado o mais breve que conseguirmos e depois encaminhamos. Combinado. Muito bem, portanto, em termos de agrupador já falámos um bocadinho da hierarquia de criação. Aqui, só reforçando, a nossa preocupação essencial é, tal como o João estava a dizer aqui para este exemplo que deu, é importante que os nossos administrativos não tenham de saber de cor o que têm que marcar. No tema da hierarquia, no fundo, de configuração, também o ideal é que não tenha que ser uma pessoa a lembrar-se que não me posso esquecer que aqui também tenho que ir ativar isto não sei onde e tenho que saber que se eu faço aqui esta ativação, alguém de outra área qualquer tem que fazer outra coisa qualquer, senão isto não fica completo. Portanto, percebemos aqui que fluxo é que é seguido para que nós tenhamos um item pronto a registar, a marcar, a faturar e por diante, e depois estar na nossa atividade para informação de gestão e para contabilidade analítica e por aí fora. Há unha coisa aquí, quero ser claro sobre este asunto, é dicir, son moi poucas as persoas que teñen que coñecer os relacionamentos, mas unha os ten que coñecer. Certo, eu acredito que nem tudo seja possível de estar num fluxo. A verdade é, se conseguirmos ter a maior parte das coisas num fluxo, o risco de nos escapar alguma coisa é menor, ainda que saibamos que não é possível, ou pelo menos se calhar é difícil, ter tudo em fluxo corrido, muito mais quando são feitas coisas por áreas distintas. Mas pronto, esta é uma preocupação e depois nós já tivemos há algum tempo uma sessão sobre as configurações, mas aqui, até em conversa que tinha tido anteriormente com a equipa, o Pedro até sugeriu e bem que se nos pudessem, aqui ao contrário somos nós a pedir, dar alguns exemplos dos fluxos que têm hoje montados para a configuração, para nos ser mais fácil perceber exatamente qual é que é a lógica ou encadeamento da construção de um item que nós passamos a prestar, para que nós olhemos para esse exemplo e consigamos fazer perguntas mais concretas de, ok, então e aqui isto acontece assim e há forma de acontecer de outra maneira, ou parece-nos muito bem e não temos questões, mas para
no fundo estar retratado aquilo que é, agora não vou pedir exceções, mas aquilo que é a atividade mais recorrente de se criar e no fundo as várias áreas onde isso toca, para que nós consigamos ter um grau de conforto grande com essas configurações. Pedro, não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre este ponto. Era isso mesmo. Ok. Uma pergunta, para ver como é que é feito no sistema, tu precisas de um esquema ou precisas de um vídeo dizendo, tu faz cá, faz isto, tu faz lá, faz o outro, faz lá? Como é que... Não, eu diria que, quer dizer, se tiverem o vídeo feito, podem partilhá-lo, mas se não, mais em fluxo, perceber, no fundo, qual é que é, por onde é que se começa e até onde é que se vai para dizer, ok, a partir de agora podem produzir isto. Ok. É um step by step. Sim, no fundo imaginando que nós agora começamos a ter uma consulta XPTO, quando a queremos introduzir no nosso mapa. Está tão na moda ultimamente. Quando a queremos introduzir no nosso catálogo, por assim dizer, quais são os passos todos que temos que ter em conta. Portanto, Entendi. desde o início até ao fim, até à faturação. Por último, eu penso que já passámos por todas. Esta última pergunta é uma pergunta muitíssimo de detalhe, e só colocámos aqui para não nos esquecermos, mas não é o mais importante nesta fase do campeonato. Mas queríamos perceber da vossa experiência também noutros clientes, habitualmente da vossa estrutura de informação, o que é utilizado para, no fundo, distribuir a atividade realizada pelos vários centros de custo. Portanto, olhando para a contabilidade analítica, quais são as variáveis que são tidas em conta? Elas podem variar, se calhar, de cliente para cliente, mas assim, de uma forma global, o que é que utilizam atualmente? Para alinear o que chamaríamos de centro de custo, dentro do ECOS tu tes unha estrutura que atinxe ao primeiro nivel o centro, que equivaldría ao hospital, dentro del tes unha subnivel que é o servicio, de cada servicio tes un subnivel que é a sección. Son os níveis cos quais tú consigues atinxir tanto unha analítica a nivel de custos e unha analítica a nivel de proveitos en cuanto á facturación emitida. Esta secção é exatamente o quê, José? Só para eu perceber. É unha definición do servicio. Ok. E não tem em conta o item prestacional? No último termo, evidentemente, sí, claro. Sim, ok. Lógico, claro. Mas para facer o agrupamento, o último nivel de detalle é o item prestacional feito por cada unha das seccións, por así dicirlo, sí. Ok. Agora, xa te adianto que temos tido algún cliente que te han preguntado si él podería ter, por exemplo, algún tipo de agrupamento que fora non tan vinculado ao centro, servicio, sección e o item, tal como estamos, sino que pudera ter unha outra tabela onde el mapearía o servicio, mapearía a sección a unha outra tabela de centros de custo. Está dentro dos nosos ítems para a xente buscar algún tipo de resposta sobre isto. Isto sería se tú tiveras que, por exemplo, realmente o teu servicio atinxira a un centro de custo e máis de un servicio aliñados a un mismo centro de custo, por exemplo, ou máis de unha sección aliñada dentro do mismo centro de custo, algún tipo de agrupamento deste xeito. A xente xa está a pensar sobre iso tamén. Ok. Já agora, qual é que é a organização dos centros de custo na José de Melo? É por departamento, a unidade, departamento, é outro tipo de organização? É muito similar ao que o José acabou de explicar. Portanto, nós temos em conta o serviço, depois temos em conta o grupo de rúbrica e o tipo de rúbrica. Portanto, sim, mas a minha pergunta é, o vosso centro de custo acaba no serviço? Agrupam os custos? Não, acaba na rúbrica. Não, estou a dizer, quando fazem do lado financeiro, o vosso centro de custo termina. Portanto, vocês podem ter rúbricas a ir para cada centro de custo, mas os vossos níveis de centro... Ricardo, deixa-me ajudar aqui. Ajuda, Miguel, eu tento aqui ajudar um bocadinho. Depende das áreas. Por exemplo, na consulta
e no bloco, a nossa estrutura de centros de custo é, unidade é sempre, não é? Se é hospital, se é clínica, etc. Basicamente vai ao nível da especialidade. Ou seja, temos o centro de custo, ou seja, temos unidade, bloco, especialidade. HCD, ortopedia, HCD, bloco central, ortopedia. Isso é a estrutura de centros de custo no bloco. Na consulta é semelhante. HCD, consulta, ginecologia. Mas, por exemplo, nos MCDTs é diferente. Nos MCDTs não têm a especialidade. Por exemplo, nos MCDTs pode ser HCD, imagiologia, raio-x. Mas, por exemplo, nos MCDTs sem ser imagiologia já pode ter o serviço. Por exemplo, HCD, ginecologia, um exame específico de ginecologia, agora não me recordo. Ou seja, a nossa estrutura é híbrida em função... Ou seja, a cabeça da estrutura tem a ver com consulta, urgência, MCDTs, bloco e internamento. Sim. Depois, entrando dentro de cada um destes 5 verticais, tem uma estrutura diferente. Não sei se ajudei ou não. No internamento, por exemplo, é HCD, que é o hospital, internamento, especialidade. Ou seja, internamento, bloco e consulta têm a mesma estrutura, de uma maneira simplificada. A urgência e os MCDTs têm uma estrutura diferente. Respondem a requisitos diferentes. O que vocês chamam, nós é o âmbito, é dizer, o âmbito da urgência, do ambulatório, da internação e do bloco, são o que nós chamamos de âmbitos. Evidentemente, também entram dentro da diferenciação da equação segundo onde seja produzido. Correto, sim. De qualquer forma, nós, nos exemplos que vos vamos mandar das dificuldades que temos hoje na atual estrutura, um dos exemplos que vos vamos enviar certamente será o dos centros de custo, porque é uma das áreas que mais nos, entre aspas, pede desdobramento dos níveis, porque efetivamente à escala que nós temos hoje, muitas vezes não conseguem dividir os custos tal como gostariam. Portanto, nós vamos fazer chegar e depois, no fundo, esse exemplo dará para as duas coisas, dá para o tema do âmbito dos níveis de rúbricas, mas dará também para vocês estudarem este desafio que também já têm em mãos, pelo que percebo, do que melhor dá a resposta aos centros de custo. Para facilitar, eu vou obter a nossa tabela de centros de custo e vou-vos enviar para vocês poderem validar aquilo que eu disse de uma forma genérica, perceberem um bocadinho mais em detalhe. Sim. Esta estratificação. Ok. Obrigado. Bem? Ok, obrigado. Bem, do nosso ponto de vista, as perguntas estão respondidas. Nós estávamos, de alguma forma, apreensivos em relação ao tema da terminologia SNOMED e das classificações. Estamos agora mais tranquilos, pelo menos falo por mim. E em relação aos outros temas, acho que com estes exemplos e com o exemplo que também vos pedimos, irão dissipar-se as dúvidas que temos e penso que este ponto estará, no fundo, no bom caminho para começarmos a trabalhar em mais pormenor. Não sei, João Leal, se do ponto de vista da informação de gestão, se há mais alguma questão que fizesse sentido nós... O João agora penso que não está. Não está numa chamada. Mas só uma nota, eu acho que também agora que seria interessante era nós virmos por parte agora também de Ricardo Piana e da Eva refletir todas estas questões no plano. Acho que seria bem detalhado também, principalmente no fundo das atividades associadas, para nós consigamos perceber também e estimar esforço para garantirmos a implementação destes pontos. Mas em que sentido? Já agora só portanto, do ponto de vista da solução, ela suporta ali um levantamento inicial convosco, que neste momento, até segundo aquilo que temos, pronto, que estamos envolvidos, há um processo inclusive que pode ser a Ebris ou outra entidade a ajudar-vos na definição do que é que vai ser estas regras. Portanto, o próprio RFP, e, portanto, daí subentendemos, o que me parece, se concordarem que podemos pôr, é algum tempo do calendário de quem vai estar com o módulo de faturação para poder, nesta fase, dar suporte a essa equipa de projeto que vai existir, que vai definir as regras, de forma a dizer
quais é que são as capacidades e atuais e aquilo que está previsto de evolução futura do ponto de vista do ECOS para o modelo de faturação. Uma vez que, como conhecemos o RFP do outro lado, conhecemos também que vocês prevêem que essa entidade que ganhar esse outro concurso vai ter reuniões e vai receber informação sobre as capacidades que o produto tem para configurar também, não é? Sim. É isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo. Isso é importante ter em conta, sim. Tá bem. O João já voltou, o João Leal. João, eu estava só a questionar se, do ponto de vista da informação, da gestão de informação, haverá mais alguma pergunta da estrutura que nos seja importante colocar agora? Não, acho que, e num resumo muito breve, muito rápido, efetivamente para mim era muito importante e ficou desde base a diferenciação entre aquilo que é o registro clínico e depois tudo o resto que é esta máquina que tivemos depois a avaliar em conjunto no restante tempo. Na perspectiva depois de regras, capacidade de parametrização e afins, fui sendo esclarecido. Acho que o culminar da nossa conversa vai ser com exemplos e com um step by step que o José depois partilha connosco, portanto estou perfeitamente descansado. Ok. Então, da nossa parte, penso que as dúvidas estão sanadas. João Belo. Certo. Acabei Miguel, agora mesmo de enviar um pedido de informação ao Filipe Oliveira para me dar a tabela mais update. Estou à espera de resposta, mas penso que ainda hoje. Certo, mas a intenção, desculpem, deixem-me só, eu perdi esse momento e peço desculpa por roubar tempo duas vezes com o mesmo assunto. A lógica é prática, vamos partilhar a tabela, mas efetivamente o que é mais necessário do que isso é a forma como a tabela foi criada, o raciocínio que está por base naqueles 5 níveis que nós temos para o centro de custo, certo? Aquilo que é a composição do código, no fundo, de centro de custo. Miguel, se não fizeste essa pergunta ao Felipe, se calhar valeria a pena. Eu tenho, obviamente, do meu lado, porque fazemos essa sinalização no DW, mas obviamente o Felipe é o dono do tema na casa, se ele puder explicar como é que é criado um centro de custo, é mais importante, porque é um bocadinho isto que nós estávamos a falar ainda há pouco e que o José foi completando com a visão do ECOS. O nosso centro de custo começa também por aquilo que é a identificação da área assistencial, depois daquilo que é a perspectiva mais clínica, vai até ao nível da rúbrica. E, portanto, se ele explicar isso por texto, vai ajudar certamente também a perceber se casa Vou ou pedir. não com a visão do ECOS. Muito bem. Eu queria pedir, no fundo, ajuda a algumas áreas distintas, nomeadamente às áreas de marcação e à área de centros de custo, para recolher alguns exemplos mais específicos. Portanto, eu diria que entre amanhã e quarta-feira conseguiria ter os exemplos. Agora as pessoas estão envolvidas noutras atividades, mas eu penso que até quarta-feira certamente conseguimos mandar.
Sim. Sim, sobretudo o tema no fundo da implementação da terminologia, se não mede, não está revisto, não está descrita em plano, acho que é importante contabilizarmos no fundo essa atividade e percebermos que impacto é que terá no resto das atividades, se o fizermos e quando vocês acharem que dará para fazer. Bem, nós vamos trabalhar com o José para responder de forma estruturada às perguntas em e-mail. Não, tudo. Não, a minha parte não. Obrigada a todos então. Obrigado. Vamos enviar o quanto antes estes exemplos e ficamos a aguardar então pelos vossos esclarecimentos por escrito e o exemplo que vos pedimos no fundo, sobre a hierarquia de criação dos items. Ok, combinado. Obrigada então, obrigada. Obrigado, até logo.